Olá, igreja, meu nome é Renata, sou casada com o Gilson, grande homem de Deus, tenho 2 filhos, o Diego e a Yasmin, e ganhei mais um filho, que é o Daniel, é assim, uma bênção na minha vida, realmente. E eu queria contar um pouquinho para vocês a história da minha conversão. Antes de Jesus, eu andava numa vida toda destruída e tal. E a minha história, na verdade, começa antes de eu nascer. Meu pai, quando descobriu que minha mãe estava grávida, ele tentou me abortar. Só que promessa de Deus não morre. E eu não morri. Como diz em Jeremias 1,5, no ventre da minha mãe ele me esperou. Ele me consagrou profeta às nações. Ele já me abençoou desde o ventre. E eu não morri por conta disso, Glória a Deus por isso, senão eu não estaria aqui. O tempo passou, a minha família não era um lar evangélico, não era um lar tão estruturado. Meu pai era separado da minha mãe era católica, meu pai era espírita, Mas isso não me abalou a minha fé em Deus, Tudo que Deus me prometeu na minha vida inteira, Ele cumpriu. Depois de tantas dificuldades na minha vida, na minha adolescência, eu aceitei Jesus, porque eu achei que só Jesus podia salvar o meu pai da vida que ele levava. Meu pai era uma referência na minha vida. Então, Deus me deu um sonho, Eu já estava na igreja e tal. Deus me deu um sonho que, no sonho, eu ressuscitava o meu pai do caixão, Em nome de Jesus, Pai, levanta. E ele se levantou e eu saí com ele do cemitério. E levando uma das irmãs, ela falou assim: Renata, é porque Deus está te mostrando que através da sua vida seu pai vai aceitar Jesus. Eu, glória a Deus. Aí fiquei e tal, aí depois aconteceu muitos problemas na igreja que eu estava e eu tive que sair, Eu saí da igreja e tal, comecei a viver uma vida errada, longe de Deus e tal, mas aquela falta da presença de Deus na minha vida era constante. A falta de fazer a obra de Deus, de evangelizar, de subir ao monte, de participar de vigílias. Eu tinha ainda esse vazio, porque eu tinha deixado vazio, quando eu resolvi me afastar. Aí, um tempo depois, eu estava em um certo lugar e eu encontrei uma pessoa, no qual eu queria já muito estar perto e tal. Então eu conheci o Gilson, Ele voltou, nós nos reencontramos, que eu já o conhecia. Nós nos reencontramos e começamos um relacionamento. E ele falou assim: filha, se você realmente quer ficar comigo, ter um relacionamento comigo, você vai ter que colocar Deus em primeiro lugar para a sua vida. E isso era mole para mim, porque eu sentia falta de Deus. Então nós voltamos para a igreja, uma igreja, uma denominação e tal. E nós ficamos nessa igreja 2 anos. E dentro desses 2 anos, Deus falou com o Gilson para ele voltar para a Semente. Eu falei com ele: filho, vamos voltar então para a Semente, que é isso que Deus quer. E voltamos, fui muito bem acolhida pela Carla Calvé. Foi uma bênção na minha vida, foi minha discipuladora por um bom tempo e queria honrar a vida dela. Eu resolvi fazer Romance Real com o Gilson, e foi uma bênção, foram 1 ano, de Romance Real, foi uma bênção na nossa vida e tal. E no final, no dia da nossa noite de núpcias, demos como primícia a Deus, Nós ficamos orando, na nossa primeira noite juntos, nós ficamos orando. E Deus, Ele se agradou e revelou ao Gilson, que o nosso casamento seria blindado, com um círculo de fogo, que nada iria nos separar, enquanto estivéssemos na presença dEle. Aí o Gilson ficou tão alegre e falou assim: Senhor, se realmente isso é verdade, nós queremos um presente, que é a conversão do pai da Renata. E ainda antes do Natal, Isso era 1 ano, aí 1 ano depois, o meu pai veio a ficar doente, Muito doente, e era em dezembro, dia 15 de dezembro, eu falei assim: filho, vamos lá na casa do meu pai visitá-lo, falar de Deus para ele, de repente, quem sabe. Aí ele, vamos. Aí quando a gente chegou lá, meu pai estava
no leito já e não conseguia se levantar e tal, e o Jesus começou a ministrar o amor de Deus na vida dele. E o Gilson fez o apelo, falou assim: seu Paulo, você quer aceitar Jesus? Ele falou assim: eu quero e reconheço Jesus na minha vida, eu quero Jesus para minha vida, a minha filha mudou muito e tal. Então assim, ele aceitou Jesus ali, fez a oração, entendeu? De se desprendendo das coisas que ele tinha vivido o ano todo, reconheceu Jesus como suficiente e único Salvador da vida dele. Uma semana depois ele veio a falecer, mas Deus, ele foi fiel comigo, né? Deus, ele salvou o meu pai, que era o que eu queria, e me deu muitas coisas mais. Me deu uma família maravilhosa, né? O meu marido, os meus filhos, né? E também me deu uma família de brinde, né? Que é o Semente do Amanhã, que eu fui muito bem acolhida. Agradeço a pastora Sandra, o pastor Anderson, a Viviane, que é minha discipuladora, né? O Adonai, que é um líder que eu vejo assim, ele é um grande homem de Deus. Todos os líderes, todas as pessoas que me acompanham, todas as pessoas que ministram amor na minha vida. E é isso. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.